Uma coisa pra vocês aqui. O Atlético por vezes ele não rende, Eltinho. Porque eu acho que falta recurso mesmo. Sabe, você não pode... terceiro jogo sem levar gol já é uma grande vitória. Uma grande vitória, mesmo contra um reserva do Corinthians. Mas quando você vê um Carrilho em campo, só pra você ter uma ideia de onde eu quero chegar. Quando você vê um Carrilho muito bom em campo jogador. E o setor que ele joga, você olha pro mesmo setor do Atlético e você entende as dificuldades do Atlético. Você vai cobrar mais do Alan Franco. Veja bem, eu não tô falando que é jogador ruim, tá? Entendam bem. Você vai cobrar mais do Alan Franco. O Alan Franco não é um primeiro volante, ele está primeiro volante, ele tem limitações com a bola, ele é um cara para destruir. E o que o Cuca falou na coletiva? Da importância de volantes que sabem jogar. Ele não tem esse volante. Bola não pode bater na Patrick canela. é um jogador... Que legal, a boa notícia de sábado foi o Patrick. Sim, mais personalidade, uma vez, né? Passadas largas e tal, mas é um jogador mais pra destruir, embora seja um 8. Jogador mais pra destruir. Sabe jogar, tem senso, a gente falou aqui, senso de espaço, pode crescer muito, mas é o que o Atlético precisa, talvez a médio e longo prazo possa ser. Hoje, por falta de recurso, ele passa a ser titular desse time. Mas não é. O Atlético precisava de mais que o Patrick, que é um jovem, mais que o Alan Franco, que só destrói. Quando você marca o Scarpa, quem faz o papel não tem. Não tem. O Rony é um jogador de correria. Ô, gente, tô vendo muita gente dar porrada no Rony. Se tirar o Rony, aí acabou de vez, tá? Porque o pouco de intensidade que esse time tem é com ele e com o Coelho. O Hulk, eu não vi... Eu acho que mais com o Coelho do que com ele. Mais com o Coelho. Claro, o Coelho é o cara que pega a bola, parte pra cima, faz a jogada individual. O Rony não é isso. O Rony é correria, é pegar essa bola, é receber na velocidade. A mesma coisa se aplica ao Júnior Santos. Para com drible curto, não é a sua. Você é drible longo, é botar a bola na frente e partir com velocidade. Então isso é um recurso, viu, Cuca, que daqui a pouco você vai ter que usar, né? Mudando, botando o time mais reativo, usar mais o Júnior Santos. Agora o Dudu vai chegar, vai encaixar nesse time, titular absoluto, cara. Vai meter o Coelho lá na direita e o Dudu do lado esquerdo. Pode escrever o que eu tô te dizendo. É o que vai acontecer. Vai matar os volantes e os zagueiros. É o que vai acontecer. Desculpa. Por causa de falta de recurso mesmo. Agora, sobre a questão do Hulk, nós chegamos na referência do Atlético. O Hulk é um jogador de quase 40 anos, embora seja um touro fisicamente. O Hulk falou da questão do GPS e eu tive a oportunidade de buscar informação com uma pessoa do setor lá no Atlético. O Hulk está 15% a menos abaixo dos demais jogadores. Agora, esses 15% abaixo fazem diferença. Porque ele não é mais um garoto. Então fazem diferença. Mas o problema é a idade ou a lesão? Não. O Então, problema isso é aí é o pós-lesão. Não. Em média, ele ficava 15% abaixo dos demais. Já de antes. Já de antes. 15% a menos, desculpa. Agora, eu vou considerar que esses 15% a menos é por causa da idade? Posso considerar, mesmo ele sendo um touro. Hoje é um cara que ele pega a bola e consegue duelar com os zagueiros. Não é. Então o Hulk hoje é uma espécie de 10 do Atlético. Ele Sabe? é tudo. Eu tô dizendo o seguinte, é melhor você ter o Hulk jogando como um 10 pra servir do que esperar que o Hulk seja o Hulk de 21. Mas eu tenho profundo respeito pela história do Hulk no Atlético. Só que hoje eu não consigo confiar de que ele decida os jogos como ele decidia até o ano passado. Não consigo, porque é o que tem acontecido. O Hulk decidiu contra o Fluminense, sim, isso é real. Mas qual foi o outro jogo que o Hulk conseguiu decidir no Campeonato Brasileiro desse ano? Até agora, nós estamos na 9ª rodada, até agora não há um jogo que você olha e fala, pô, aqui... 10ª rodada? 10ª rodada. 10? Faltam 10. 2, isso. Isso. Então, até agora eu olho pra ele, eu não consigo olhar e falar, peraí, ele tá decidindo pra cacete. Porque pra mim não tá. Você vai esperar. Não tá, eu não tô conseguindo enxergar nada disso. Que você tá impaciente. E sem o Coelho, pra mim, o Atlético vira um time, cara, completamente normal. O Atlético é um time normal, sem o Coelho. O Coelho hoje é a grande referência ofensiva do Atlético. Eu até falei isso antes do jogo. Falei também lá no Instagram que eu não esperava que o Atlético conseguisse vencer pela ausência do Coelho. Porque é o cara que faz o diferente nesse ataque. Eu cheguei aqui no estúdio e tava falando com o Elton sobre o Bernard, Elton. Não dá mais. Então, vamos lá, vamos. A gente vai colocar muita coisa aqui agora. Hoje o Atlético é o 10º colocado. Se a gente pegar o elenco do Atlético no momento, esse recorte do Atlético, ele tá no lugar dele. O Atlético hoje não tem que iludir o torcedor. O Atlético se esforça muito, se esforçou muito no jogo de sábado para tentar e não conseguir
não conseguiu vencer os reservas do Corinthians. O Corinthians estava poupando seus principais jogadores. Então, o Atlético tem que ter um alerta sim. O Atlético, se quer ir longe na Sul-Americana, precisa contratar. Vai contratar? Não sei. Vai contratar à altura do que o Atlético precisa? Vai contratar para simplesmente compor o elenco do Atlético? Não vai conseguir chegar em nada. É fato. O elenco do Atlético hoje, ele não é capaz de avançar nas principais competições e principalmente no Campeonato Brasileiro, tá brigando lá no alto. Hoje, se o Atlético, eu reforço hoje, que é porque é momento. O Atlético de agora, esse Atlético que o Cuca tem nas mãos, quando olha para o banco de reservas e não ver solução e dentro de campo também não vê quem consegue articular alternativas para esse time funcionar, não vai para frente. Falando do Bernard, mais uma vez, não podemos iludir o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético está acompanhando os jogos. Não adianta a gente pegar e falar assim, mas ele deu uma assistência contra a equipe do Maringá. Quem tivesse batido aquela falta naquela situação, porque não foi nenhum passe de Gerson. Ele simplesmente levantou a bola na área e o Lianco foi ao encontro da bola. Não foi nenhum passe magistral, foi uma batida de falta. A gente pegar e tentar, de algum modo, qualquer um, tentar ludibriar o torcedor do Atlético que o Bernard está em extrema evolução, uma piada. É uma piada. É tentar esconder o que realmente acontece hoje com o Atlético. É um investimento alto, é uma... mas você pega no pé só do Bernard. Não, eu pego no pé de todos que não estão rendendo. E o Bernard, cabe a gente destacar também que ele saiu aos 13 minutos do segundo tempo. A saída acontece, o Bernard sai, o Igor Gomes entra, recompõe melhor o meio-campo, porque o Bernard não tem ações defensivas nem ofensivas. E o Igor pelo menos tenta. E o outro que sai é o Rony. E entra o Júnior Santos. Eu acho que tentou manter a intensidade. E detalhe, a partir desse momento, será que é só uma ocasião? Será que é só uma coincidência? Os melhores momentos do Atlético, que consegue minimamente dominar a equipe reserva, é a partir dessas duas mudanças. O Atlético se torna mais intenso na busca do gol a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Por quê? Depois de quê? Depois de duas substituições, das mudanças. Não estou dizendo que o Rony também estava mal, mas a entrada do Júnior Santos também, eu acho que o gás do Rony já tinha ido todo pro pau, e aí então a entrada do Júnior Santos deu uma melhorada. Olha ele, né, que o pessoal falou. Lá ele. Aqui dentro do estúdio hoje tem um corintiano. E também chamou a atenção dele, foi justamente isso. A melhora do Atlético se deu a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Consequentemente, quando o Bernard deixou o campo, que não tem entregado absolutamente nada. E eu não acho que a gente tem que ficar pegando. A questão do Hulk, eu acho que ele entrega até além do que ele consegue. Porque hoje ele tem que jogar por 3, mas por 4... Mas se esse além que ele consegue isso, não é suficiente pro Atlético. Thiago... Hoje não é. Espero que eu vou tentar te explicar novamente. O Hulk, desde a lesão, o Hulk não tem entregado, e eu tenho chamado a atenção disso diariamente. Por que aconteceu do Hulk dar uma entrevista? Disseram que não. Ele deu uma entrevista no pós-jogo do título, que ele entra e fica 1 minuto em campo. Ele ficou 1 minuto em campo. Eu falei que ele não ia nem ter entrado naquele jogo. Nem deveria ter entrado. Ele entra, fica 1 minuto em campo, o jogo acaba, e ele dá uma entrevista falando que a lesão que ele sofreu foi inédita. Nunca tinha acontecido com ele. Era uma lesão rara de acontecer. Isso pra mim chama atenção. Que hoje a gente trabalha com a declaração dos jogadores, exato, com os jogos, né, Thiago? A gente não tem como acompanhar. Então eu tenho que pegar os mínimos detalhes. E, consequentemente, os grandes momentos do Hulk, que eram sequenciais, a gente via jogos sequenciais do Hulk. Mais uma vez o Hulk salvou o Atlético, mais uma vez. Quantas vezes que isso não foi manchete nos donos da bola? Várias. E hoje tem sido no acumulativo? Não tem sido no acumulativo. Então, realmente, eu acho que
pesa muito ele também não ter um time que consegue acompanhar minimamente o que ele pensa. Mas Agora, eu acho, não, eu deixa eu acho só que... dar umas informações aqui. Desculpa, pode falar. Não, é que eu acho que se hoje o Hulk tá lesionado, cara, ou tem alguma coisa que reflita nele, você trouxe que não, né? Que te passaram que não. Que não tem nenhuma relação a contusão que ele sofreu com os resultados atuais. Cara, então tá acontecendo alguma coisa com o Hulk, a gente precisa entender. Porque assim, não é normal uma queda tão grande de desempenho, cara. Ele começa o ano bem no Campeonato Mineiro e ele tem uma queda depois da lesão muito brusca. Muito. Assim, esse Hulk hoje que o Atlético tem é mais um. Ele não é o jogador diferencial que ele já foi. Esse Hulk de hoje. E, cara, eu entendo o sentimento de gratidão eterna, mas as coisas precisam ser profissionais em clube de futebol. Então, se em algum momento o Hulk não conseguir recuperar o que ele era, o Atlético tem que começar a pensar além. Porque a referência, né? A referência. Exato. E há quanto tempo, quem tem memória boa aqui vai lembrar. Eu ficava no programa falando assim, o Atlético precisa de buscar uma referência para ser sombra do Hulk. Não tem essa referência. Era o Aí Paulinho, eu conversei né? com uma pessoa da diretoria no final de semana. Eu conversei com uma pessoa da diretoria e perguntei, qual o planejamento para a janela? Qual o planejamento para a janela? Essa pessoa me disse, não tem. Eu falei, não tem. Não, peraí. Ninguém procurou o Cuca e disse pro Cuca, nós estamos trabalhando para trazer para você um zagueiro, um 5, um 8. Parei completamente. Sei lá. Ele falou, não. Eu disse, ninguém procurou o Cuca para falar, não. A janela vai abrir então vamos amanhã, lá. gente. Eu falei, cara, a questão do Pochettino, travaram. Legal. A questão do Pituca, aqui vai informação, tá? Pituca. O que me falaram? O Atlético se dispôs a pagar metade do salário do Pituca. Ah, mas o Pituca é reserva no Santos. Mas o Pituca, convenhamos, é um bom jogador. Reserva no Santos. Diante do que o Atlético quer e pode, que é trazer jogador de graça, que não vai colocar dinheiro, porque não tem. Quer dizer, não sei se não tem, mas não vai colocar dinheiro. Aí travaram lá no Atlético. Não. Diz que gente da direção não gosta, dos donos, não gosta do Pituca. Ah, Pituca é reserva no Santos, vai resolver problema aqui. Mas peraí, o que você tem disponível é isso aí, é olhar para o mercado e trazer oportunidade, porque você não quer colocar dinheiro. Se você quisesse colocar dinheiro, dava para trazer um jogador muito acima do Pituca, né? Então, Pituca, o Atlético se dispôs a pagar metade do salário, o Santos topou, aí algum dos donos, que não sei qual foi, barrou. Fausto Vera, o Boca ofereceu 3 milhões pelo Fausto Vera. No aeroporto. No aeroporto das minhas costas. 3 de dólares? 3 de dólares no aeroporto das minhas costas. O Atlético não quer liberar porque está acima do preço que investiu. Qual investimento? Não pagou? Abaixo. Desculpa, está abaixo do que foi investido. Então não querem liberar o Fausto Vera, que não quer ficar aqui, que iria fácil, porque o Boca ofereceu 3 milhões, aí não querem liberar o Fausto Vera. O Palácios, tem um time do México querendo levar o Palácio. Aeroporto. Aí estão querendo faturar em cima do negócio do Palácio e não querem liberar. Não, esse aí o atleticano levaria até a fronteira a pé enfrentando os coiotes. Isso. Cara, inclusive. Então quer dizer, não libera. Não querem liberar o Palácio porque querem ganhar no negócio. Não querem liberar o Vera porque querem ganhar do negócio. Não querem o Pituca porque é reserva do Santos e diz que não vale a pena, nem pagando a metade do salário. A explicação do Pituca não é tão simples assim. O Pochettino travaram. E agora segura essa aí, tá? O Mina, o Siga barrou. E já renovou. Já renovou com o Cali. Não, pois é. Já renovou. Eu parei. O Siga barrou o Mina. A informação que eu recebi é que o Siga barrou o Mina. Que não tem perfil, não. Tem não. Assinou mais 2 anos no Cagliari. Aí ele foi lá e renovou. O HG, a diretoria gosta do Pochettino? Você tem essa informação? Não, travaram o Pochettino. É reserva do Fortaleza. O Siga barrou. Não, tava poupado, né? O Siga que barrou. Não, mas ele tem ficado no reserva. Tem Então, entrado no foi o Siga que barrou. A preocupação é... legal. Tá travando tudo aqui, mas onde é que vai chegar isso, Pet? E torcedor atleticano, que bomba essa aí que o HG soltou agora pra nós, torcedores atleticanos. Com o Siga, né, barrando diversos pedidos pelo técnico Cuca e não conseguindo aí a liberação para os pedidos, né, de reforços do treinador. A diretoria também barrando algumas contratações. E o Atlético vai se enfiando aí num esquema de futebol jogado muito ruim, né? Vimos aí a partida contra o Corinthians dentro da arena, um empate 0-0, quando o Atlético jogou contra o Corinthians com uma equipe reserva e não conseguiu desenvolver.
Tá faltando reforço chegar no Galo. E a diretoria parece que não está a fim de fazer investimento. Como foi dito aí, o Sigas barrou algumas contratações e não tem um planejamento para contratar nessa janela agora, né? A janela está próxima aí de ser aberta novamente, né? Uma janela até que curta, mas seria importante fazer uma movimentação, mas pelas informações que o HG trouxe, a diretoria não pensa em se reforçar nesta janela. Quero sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Cortes do Galo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.